Fala, minha torcida da Fiel, um bom dia para você estar chegando aqui agora no nosso canal. E temos aí Augusto Melo trazendo todas as informações dos planejamentos do Corinthians sobre dívidas e as pressões aí sobre os bastidores em cima do nosso timão. Vamos acompanhar aqui o videozão até o final. Já deixa aquele likezão aí para estar nos ajudando e seu comentário aqui abaixo, que é de extrema importância para nós. Beleza? Sem muita enrolação, vamos acompanhar tudo que Augusto Melo trouxe aí à tona falando sobre o nosso timão. E se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, porque saindo videozão novo aqui no canal, você já recebe aquela notificaçãozinha aí e fica por dentro de todas as notícias do nosso Corinthians. Sem muita enrolação, vai Corinthians! Porque eu fico pensando assim, né? Embora eu seja muito corintiano, eu não te invejo, porque esse cargo leva pedrada de tudo quanto é Você lado. queria ser o diretor de futebol que você falou pra gente. Eu queria Você ser? Tá. queria. Mas enfim, Augusto, eu queria te fazer uma pergunta. É o melhor cargo, viu, Zé? É o melhor cargo. Como é que você e tua equipe, né, estão administrando as coisas boas e ruins? Então vamos lá. Desde problemas que aconteceram com patrocínio, aí você leva pedrada do passado, chega a cobrança tal, aí tem notícias que eu vejo assim que são reais e que você precisa cuidar. Tem notícias, ontem saiu uma falando de dívida de 24 milhões do Corinthians acionado. Quando você lê a matéria, você vê que existe um acordo entre a direção e quem quer receber, o empresário, para pagar. Quer dizer, então eu falei, pô, isso me parece ser um movimento de acerto. Como é que vocês estão administrando isso? Ou seja, uma dívida grande que precisa ser paga, ao mesmo tempo, você precisa trazer jogadores, aí se aumenta a dívida, aí você precisa pagar, aí você pede um prazo. Como é que está toda essa administração, Augusto? Zé, o Corinthians está caminhando a passos largos para um planejamento jamais visto dentro do Corinthians, inclusive no futebol brasileiro, que teve aí uma evolução muito grande do Flamengo, o próprio Palmeiras, que passaram por toda a situação. Só que o Corinthians hoje, cara, o poder de reação dele é muito grande, o poder de reação dele para sair disso tudo, basta ter um presidente que tenha coragem, basta ter uma administração profissional, que o Corinthians caminha a passos largos para sair disso. Depois desse regime de centralização, todos os credores, colaboradores, ex-atletas, funcionários que estariam na justiça, hoje ele sabe o dia, quando e de que forma ele vai receber, Zé. Coisa que antes as pessoas me ligavam, não vou receber nunca mais, não sei quando vou receber, se vou receber. Hoje é o contrário, o planejamento que nós fizemos para o Corinthians entrar numa nova fase, numa equação financeira muito boa. Hoje todos estão se adaptando a isso, todos estão nos elogiando, porque hoje quem tem a receber do Corinthians, ele sabe como ele vai receber, quando, de que forma ele vai receber. Isso já é um planejamento de profissionalização que nós estamos fazendo dentro do Corinthians. O Corinthians caminha a passos largos para isso. Não teve aumento de dívida, coisa nenhuma, com toda essa estrutura, a gente só paga dívidas todo dia. Só que as pessoas que estão do lado de fora não sabem que a gente paga todo ano 280 milhões de juros. Zé, isso é um absurdo. Como é que eu vou ter um planejamento, principalmente no meu futebol, de contratar jogadores caros ou jogadores que não está dentro do nosso planejamento, sendo que a gente não tem uma receita? Porque você paga, você joga fora, você rasga 280 milhões de reais todo ano. Aí eles pregam isso na mídia para poder manchar nossa imagem, que a gente está aumentando a dívida. Só que também tem quase 100 milhões, que era da gestão passada, que eles não colocaram lá do balanço, que a gente está colocando hoje no balanço. A gente tem realmente um aumento de dívida aí de 100 milhões, mas você vê o elenco hoje, o nosso elenco hoje, se eu te falar o que eu já recusei, o que a gente está trabalhando para poder manter esse elenco, que é um grande desafio, foi o nosso desafio. Não temos condições de contratar, temos até condições de contratar, mas qual o principal desafio nosso era manter esse elenco, coisa que nunca aconteceu no Corinthians. Mantivemos grandes estrelas, renovamos os contratos, aumentamos multas e estamos segurando todos esses atletas que está tendo uma performance daqui para frente muito boa, que é isso que a gente queria, manter esse elenco para que a gente tenha um time entrosado, um elenco forte, no qual precisasse sair um, já teria outra altura. Quer dizer, hoje é uma briga pela titularidade ali. Então isso é muito importante para nós. Agora,
quanto ao que julgam para fora, principalmente impeachment, principalmente comissão, principalmente crime organizado, que essas pessoas ficam o tempo todo manchando, eles jogam para a mídia, você tem que correr para se defender, tudo isso é para manchar a nossa imagem. Já tentaram me sufocar financeiramente, que é acordo empresários, bloqueando as nossas contas. A gente estava indo para o 6º mês de pagamento antecipado, que há muitos anos não se fazia no Corinthians, Zé. E, de repente, no 6º mês, bloquearam 43 milhões nossos, que nós íamos pagar 10 dias antecipados dos salários. A gente vem pagando há mais de 5 meses salários antecipados dos atletas, dos funcionários, coisa que nunca ocorreu no Corinthians. Isso mostra o planejamento, a responsabilidade que nós estamos tendo com nossos credores, com nossos colaboradores. Cara, o Corinthians caminha a passos largos e essas pessoas tentam, que se dizem corintiano, dentro do nosso clube, que tentam manchar nossa imagem para que a gente não consiga reestruturar o Corinthians, porque eles sabem que se a gente reestruturar, esses caras não voltam nunca mais. Aí eles ficam falando de comissão de vai de bet. Eu sou o presidente na história do futebol brasileiro ou da América do Sul que mais trouxe receita para um clube de futebol. Eu trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões de receitas, Fará, coisa que nunca ninguém fez. E o Corinthians beirando uma 2ª divisão do Paulista, beirando uma Série B do Brasileiro, e a gente conseguiu grandes receitas. Imagine o Corinthians com um time bom como está, brigando por título, quanto de receita nós podemos trazer? Eu peguei uma camisa, Zé Luiz, em dia 2 de janeiro de 2024, com 70 milhões na camisa. Hoje a gente está passando de 200 milhões, a maior receita da história do futebol brasileiro. Enfim, a gente está valorizando, o Corinthians está voltando a ser protagonista. O Corinthians, ele dá o retorno para qualquer patrocinador. Então a gente tem que valorizar também nossa camisa com um preço justo. Pela primeira vez na história, um presidente assume o Corinthians e fica com mais de um ano com o ingresso congelado, porque eu quero a minha arena lotada há 22, 23 jogos. A gente vem batendo recorde de público dentro da nossa arena. A gente coloca 40 mil no sub-20, a gente coloca 42, 43 mil pessoas no futebol feminino, maravilhoso, e a gente está colocando agora 48 mil pessoas no futebol masculino, que é a maior receita do Corinthians desde que inaugurou a arena. Então tudo é um trabalho profissional e é o preço que a gente está pagando para as pessoas tentarem manchar nossa imagem, para esses patrocinadores correrem do Corinthians, como eu perdi um patrocínio de 55 milhões, que eu ia atingir assim, um absurdo de receita. Porque aí essas empresas sérias falam, poxa, tem crime organizado lá, poxa, o presidente vai sofrer impeachment, poxa, o presidente está envolvido com comissão. Qual empresa séria que vai querer participar? Ninguém, a gente está hoje mudando essa imagem, ao contrário, tem várias empresas que já estão em concorrência para nos patrocinar. Isso para a gente é muito satisfatório, porque a gente mostra a profissionalização, mostra a honestidade, o caráter, o Corinthians sendo passado a limpo, Zé, isso é muito importante. Zé, desde o primeiro dia que foi negociada a VaiDeBet como patrocinador, eu tirei um patrocínio, Zé, de 17, eu botei 120 milhões. Eu briguei até o final para ter o maior patrocínio da história do futebol da América do Sul. Conseguimos. Desde o primeiro dia não tem nenhum aditivo, não tem nenhum contrato diferente. Desde o primeiro dia, acabei de apertar a mão do presidente da VaiDeBet, negociamos, é isso. Já foi para o nosso jurídico, já foi para o nosso compliance, já foi para o jurídico da empresa patrocinadora, para o compliance da empresa, foi aprovada a empresa, foi aprovada a intermediadora, porque nunca ninguém se falou nada. Depois teve a rescisão por suposta corrupção que eles alegaram. Por que ali eles não alegaram que não era a intermediadora? Agora, no final do ano, um ano depois, vem se alegar que não é intermediadora. Mas está lá no contrato, eles assinaram, não tem nada de errado. Aí eles tentam plantar uma coisa para tentar nos manchar, para o patrocinador correr, ou para tentar me dar um golpe, que é o que eles estão tentando fazer. O Conselho jogou, o nosso ilustríssimo presidente do Conselho, que eu elegi, eu coloquei ele na cadeira, que se não fosse eu, ele nunca seria presidente do Conselho, ele nunca seria nada no Corinthians. E, de repente, essa pessoa que me prometeu muita coisa em trabalhar em prol do Corinthians, que se prega tanto o estatuto, que agora ele pode ser expulso por causa do estatuto. Se ele fala de cumprir tanto o estatuto, ele tem que ser expulso, porque o estatuto reza que ele não poderia ter feito nada do que ele vem fazendo. Ele joga o meu processo, entre aspas, que é ridículo, isso é nojento, eu como presidente brigando por melhorias para o Corinthians, essas pessoas tentando manchar nossa imagem, fala de impeachment da minha pessoa e me leva para uma comissão de ética do Corinthians, já começa a manchar a imagem, que se dizem corintiano, começa a manchar a imagem do Corinthians aí fora para vocês. Essa comissão de ética, ela julga, dizendo improcedente, não existe fundamento, não existe legitimidade do processo, nunca fui citado, não tem meu nome envolvido, ela julga pela suspensão até o término do processo na justiça. E tem mais duas pessoas que estão nesse processo também. O meu diretor de futebol e o meu segundo vice. Eles puxam só o meu processo para o conselho para me julgar, para tentar me derrubar urgente.
Por que tudo isso, Zé? Porque eu estou trazendo grandes contratos para o Corinthians, estou desfazendo de alguns contratos que foi feito na calada da noite, quando eu ganhei a eleição, contratos que não são bons para o Corinthians, e eu estou transformando em contratos maravilhosos para o Corinthians. Talvez esteja incomodando alguém, Zé. Por isso que eles tentam fazer tudo isso. Por isso essa ganância de me tirar do poder tão rápido. Presidente, o problema com a Vaidbet ainda nem saiu do âmbito policial, não é isso? Pelo que eu li, fui ler, ainda não se sabe se o Corinthians é vítima ou participante. É correto isso ainda? O processo está em andamento. Super correto. Não só isso, Zé. Como esse presidente do conselho falou, como o ex-diretor de futebol, que foi mandado embora por incompetência, falou que tem crime organizado dentro do Corinthians. Há uns dias atrás, o próprio promotor público que cuida do crime organizado declarou que o Corinthians não tem crime organizado dentro do Corinthians. São palavras de um promotor público que cuida do crime organizado na Grande São Paulo. Ele mesmo declarou à imprensa, tem aí o vídeo dele, as declarações deles na imprensa, que o Corinthians é vítima e o Corinthians não tem crime organizado. E olha que ponto que esses caras se dizem corintianos e a todo tempo querendo falar isso na imprensa, que existe crime organizado. Esse presidente do conselho que também falou isso, e esse ex-diretor de futebol incompetente, que foi mandado embora por isso, falou isso, eles têm que sustentar isso, porque eu sim levei eles para a ética. E lá na ética eles vão ter que provar, porque se eles não provarem, eles têm que ser expulsos do Corinthians. Você